Você certamente já ouviu falar que existem 8 planetas no Sistema Solar, podendo ser tanto planetas rochosos quanto gigantes gasosos. Porém, eles não são os únicos planetas do Sistema Solar. Você não precisa ser nenhum entusiasta da astronomia para saber que existe um planeta um tanto diferenciado, chamado Plutão. Um planeta descoberto em 1930, mas que em 2006 perdeu seu posto de planeta e passou a ser considerado um planeta anão. Mas por que isso aconteceu? Por que ele deixou de ser considerado um planeta? E afinal, qual que é a diferença entre um planeta e um planeta anão? Bom, se você está disposto a descobrir o que é um planeta anão e de conhecer os planetas anões mais bizarros do Sistema Solar, recomendo que fique até o final do vídeo, porque eu garanto que você vai se surpreender. Para começar, nós primeiro temos que entender o que é um planeta. E bom, para algo ser considerado um planeta, ele tem que seguir 4 critérios básicos. O primeiro critério diz que ele deve estar orbitando o Sol. Isso significa que se algo estivesse à deriva no Sistema Solar, caindo em direção ao Sol ou indo para longe dele, ele já não poderia estar sendo considerado um planeta. Por exemplo, asteroides que estão soltos pelo Sistema Solar não são planetas. Mas lembrando que para ser um planeta tem que cumprir todos os critérios. Mas enfim, o segundo critério diz que para algo ser um planeta, ele tem que ter gravidade o suficiente para ele ser esférico. Isso ocorre porque quanto mais denso um objeto é, mais gravidade ele vai ter. E no caso de planetas ou outros corpos celestes, se eles tiverem uma gravidade muito grande, ela vai atrair praticamente de forma igual todas as partes dele, fazendo com que ele seja esférico. O terceiro critério é que ele não pode ser uma lua. Pode parecer meio confuso, mas é só você pensar nas luas de Júpiter ou nas luas de Saturno. Muitas delas têm tamanhos para serem planetas, mas pelo simples fato delas já estarem orbitando um planeta, elas não são consideradas um planeta. Se a Terra, por exemplo, orbitasse Júpiter, ela não seria um planeta. Mas chegando então no quarto e último critério, ele diz que para ser considerado um planeta, o objeto ele tem que limpar toda a sua vizinhança cósmica. Isso significa que em sua órbita não pode ter outros planetas, não pode ter asteroides, nem nada do tipo. Pegue a Terra, por exemplo. Na órbita dela não tem praticamente nada. Ela não compartilha sua órbita com nenhum outro astro. E isso é muito importante para algo ser considerado um planeta. Mas enfim, se essas são as 4 definições para algo ser um planeta, o que é que define exatamente um planeta anão? É muito simples. Do contrário dos planetas convencionais, os planetas anões só precisam seguir 3 critérios. Eles têm que orbitar o Sol, precisam ser esféricos e não podem ser uma lua. Ou seja, os planetas anões não precisam limpar a sua vizinhança ou a sua órbita. É isso que diferencia um planeta normal de um planeta anão. Se a Terra, por qualquer motivo que fosse, compartilhasse a sua órbita com muitos asteroides, ela seria então um planeta anão. E outro fato interessante para saber se algo é ou não um planeta anão é o local do Sistema Solar que eles estão, porque todos os planetas anões estão localizados adiante da órbita de Netuno, mais precisamente no cinturão de Kuiper. Mas claro que existe uma exceção, porque existe um único planeta anão que é localizado no cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter. Mas fique ligado que eu ainda vou falar sobre ele. Plutão é o planeta anão mais conhecido de todos. Localizado no cinturão de Kuiper e descoberto no ano de 1930, Plutão foi considerado o 9º planeta do Sistema Solar por muito tempo, até que em 2006, quando a União Astronômica Internacional resolveu alterar a sua classificação. Naquele mesmo ano, novos corpos celestes semelhantes a Plutão foram descobertos, o que contribuiu para que ele passasse a ser considerado um planeta anão. Plutão tem uma superfície sólida formada por gelo, com temperaturas que atingem até menos 240 graus Celsius, devido à sua distância do Sol e devido à sua atmosfera fina e instável, formada principalmente por nitrogênio. E esse planeta ele possui também 5 luas orbitando, conhecidas como Charon, Nix, Hydra, Kerberos e Styx. Além disso, a distância entre Plutão e Sol varia de acordo com a sua órbita, que é elíptica, estendendo-se para até 7,3 bilhões de quilômetros da estrela. Com essa distância, a luz solar demora até 5,5 horas para chegar até Plutão.
Mas o mais interessante em relação à sua órbita é que pela distância que ele está do Sol, ele demora cerca de 248 anos terrestres para dar uma volta completa ao redor dele. Isso significa que desde quando ele foi descoberto, ele não chegou nem à metade da sua órbita, o que significa que ele só vai terminar de dar uma volta ao redor do Sol no ano de 2178. Pois é, vai demorar um pouco e eu não sei se estaremos aqui para poder presenciar isso. Mas enfim, como eu disse, a temperatura média de Plutão é de menos 240 graus Celsius. Isso se deve, como eu falei também, pela sua fina atmosfera, que é composta principalmente por nitrogênio, metano e gás carbônico. Mas o metano e o nitrogênio também estão presentes na superfície de Plutão, que é sólida e formada essencialmente por gelo. Esse gelo aparece de diferentes formas no planeta, formando montanhas, vales e até deixando algumas áreas do planeta meio planificadas. E acredita-se também que em seu interior, Plutão tenha um núcleo sólido, rodeado por um oceano de água líquida, e sobre essa água líquida haveria uma camada de água congelada, e em cima dessa água congelada estaria a superfície de Plutão. Do contrário dos outros planetas anões, Ceres é o único que está localizado na parte interna do Sistema Solar, mais especificamente no cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter. Ceres tem aproximadamente 950 km de diâmetro e possui um formato arredondado e uma superfície escura, cheia de crateras. É constituído possivelmente por um núcleo rochoso coberto por um manto de gelo. Sua superfície, conforme observado pelo telescópio espacial Hubble, apresenta regiões mais escuras, além de locais com brilho proeminente, de uma natureza ainda desconhecida. E esse planeta anão, assim como Plutão, também tem uma fina atmosfera, mas a dele é formada principalmente por vapores de água. Ceres foi o primeiro planeta anão a ser visitado por uma sonda espacial. Mas o mais curioso de tudo é que Ceres teve uma história praticamente oposta à de Plutão. Ele foi descoberto em 1801, e Ceres é o objeto mais brilhante do cinturão de asteroides. Mas o mais interessante de tudo isso é que quando Ceres foi descoberto, ele não era considerado um planeta anão, mas sim um asteroide. E foi apenas em 2006 que ele passou a ser considerado um planeta anão. Pois é, enquanto Plutão era um planeta que virou um planeta anão, Ceres era um asteroide que virou um planeta. Mas mesmo se ele ainda fosse só um asteroide, ele teria muito destaque no cinturão, porque ele sozinho é responsável por 1/3 da massa de todo o cinturão de asteroides, sendo assim, o maior objeto dessa região do espaço. Haumea é talvez o mais estranho de todos os planetas anões, porque se lembra que eu disse que para ser um planeta anão, ele tem que orbitar o Sol, tem que ser esférico, não pode ser uma lua e nem limpar a sua órbita? Então, acontece que Haumea não é esférico, porque diferente de outros planetas, Haumea tem um formato oval, quase igual a de uma bola de futebol americano. Cientistas acreditam que Haumea tem esse formato por conta de sua formação e que há bilhões de anos ele era bem diferente. O que provavelmente aconteceu foi uma colisão entre um asteroide ou algum outro planeta semelhante a Haumea. Essa colisão provavelmente agregou muita massa ao planeta, porém pelo ângulo que ele foi atingido, isso desestabilizou muito a rotação do planeta, que fez com que ele começasse a girar ao redor de si muito mais rápido do que deveria. E é justamente essa rápida velocidade de rotação que fez com que ele provavelmente tivesse esse formato esquisito, porque toda a massa do planeta é constantemente jogada na direção da sua linha do Equador, dando a ele esse aspecto esquisito. Mas isso não foi tudo que aconteceu por conta da colisão. Durante o impacto, fragmentos do planeta foi lançado para o espaço. Mas com o passar do tempo, esses fragmentos, orbitando o planeta, começaram a se juntar até que deu origem às suas duas luas. Mas o mais louco em relação a isso não são as luas em si, mas sim que esses fragmentos eles formaram um anel que está até hoje ao redor do planeta. E isso é uma das coisas que faz ele ser tão diferente, porque além dele não ser esférico, ele é também um dos únicos, ou talvez o único objeto do cinturão de Kuiper a ter um anel. E para completar, sendo a cereja do bolo, Haumea é o objeto no sistema solar que tem a maior velocidade de rotação de todas, contribuindo inclusive para essa teoria de que diz que ele tem esse formato estranho por causa da rotação. Esse planeta, surpreendentemente, ele tem a rotação tão rápida que ele demora apenas 4 horas para dar uma volta completa ao redor de si mesmo. Então sim, faz sentido achar que ele é esquisito por causa da sua rotação.
Halmia se destaca pelo seu formato bizarro, Orcus chama atenção por ser o verdadeiro gêmeo invertido do sistema solar. Tanto é que ele é carinhosamente apelidado pelos cientistas de Anti-Plutão. E esse nome não é só para soar maneiro, existe um motivo por trás desse apelido. Diferentemente de outros objetos que têm órbitas totalmente aleatórias no cinturão de Kuiper, Orcus compartilha praticamente a mesma órbita de Plutão. Eles levam o mesmo tempo para dar uma volta ao redor do Sol e têm exatamente a mesma inclinação. Mas então, se suas órbitas são iguais, por que eles não colidem? Porque o que acontece é uma sincronia perfeita. Orcus e Plutão estão trancadas numa dança gravitacional com o planeta Netuno, mas em fases exatamente opostas. Enquanto Plutão está no ponto mais próximo do Sol, Orcus está do outro lado, no ponto mais distante. Eles estão sempre em lados opostos do sistema solar. É como um jogo de esconde-esconde cósmico, onde um está, o outro não está. E os cientistas foram tão cirúrgicos nessa comparação entre Plutão e Orcus que até o nome do planeta foi espelhado. Na mitologia romana, Orcus é outra divindade do submundo, praticamente um equivalente ao próprio Plutão, mas com o papel de punir quem quebrava promessas. Um nome sombrio para um lugar bem isolado. Mas as semelhanças não param por aí, pois assim como Plutão tem uma grande lua chamada Charon, Orcus também tem a sua parceira ideal, uma lua gigante chamada de Vant. Cientistas que estudam o planeta anão descobriram que a superfície de Orcus é coberta por muito gelo, o que sugere que ele pode ter tido uma atividade geológica no passado, como criou vulcões que expeliam água gelada ao invés de lava. Então é isso. Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo se você já conhecia todas essas curiosidades desses planetas e se tem algum outro planeta não bizarro que eu poderia ter deixado de fora. Vale a pena você conferir também meus outros vídeos sobre a origem da Lua, sobre o que são buracos negros, como estrelas surgem e como elas morrem, ou talvez algum vídeo sobre dinossauros. Você que sabe, eu tenho vídeo para todo tipo de gosto. Mas enfim, eu me despeço aqui. Muito obrigado e Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. E considere se inscrever no canal.